Cena de intolerância foi registrada dentro de uma universidade. Pessoal, vamos dar uma olhada na reportagem, está aberta aqui no telão. Banheiro da PUC de São Paulo é pichado com ameaça a árabes. Fernanda Mena assina a reportagem. Um dos banheiros da PUC de São Paulo foi pichado com ameaças e mensagens de ódio contra árabes. Nessa segunda-feira, o caso foi divulgado inicialmente por entidades em defesa do povo palestino e confirmado pela direção da instituição, que disse repudiar esse tipo de manifestação. A frase "a PUC não é para árabe" foi escrita próximo a outros em que se lê "a PUC é nossa" e "a reitoria é nossa", acompanhadas de estrelas de Davi. A gente está acompanhando agora esse momento de tensão, né, na região da faixa de Gaza mais uma vez. Inclusive, o Sakamoto escreveu uma coluna, né, Sakamoto? "Estamos sob bomba, recebendo crianças mortas", disse o chefe de hospital lá na faixa de Gaza. A situação tá bem complicada, Sakamoto. O Reginaldo Nasser já está conosco, mas antes quero te ouvir sobre esse relato. Boa noite ao Nasser, diga lá, Sakamoto. Então, Diego, eu ouvi o doutor Mohamed Salha, ele é chefe, né, do Hospital Al-Auda, próximo do campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, e eu ouvi ele hoje, né, ele estava relatando os 2 primeiros dias de retomada de ataques e de bombardeios pelas forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, e ele falou, ó, estamos sob bombardeio, neste exato momento que estou falando que vocês estão sob o bombardeio, né? Estava contando que, inclusive, Israel está bombardeando abrigos que deveriam ser locais seguros para a população palestina se refugiar, está bombardeando, inclusive, abrigos. E ele me contou que tinha acabado de chegar, né, 6 crianças mortas, né? O pessoal levou para lá, mas as crianças chegaram mortas e tem mais de 50 e poucos feridos que eles estavam dando um jeito, se virando nos 30 para tentar tratar. Falou que, na verdade, apesar do bombardeio estar começou ontem, né, há 2 dias, na verdade, por conta da quebra do cessar-fogo por parte de Israel. Ele falou que há 20 dias, devido às tensões entre Israel e o Hamas, a entrada de produtos de gêneros de primeira necessidade já tinha sido interrompida. Então, medicamentos, mantimentos, combustível. E ele estava falando desesperado. Ele precisa de combustível para quê? Porque não tem eletricidade, não tem ramal de eletricidade, não tem célula de geração de energia solar. Funciona na base o hospital funciona na base de geradores e esses geradores estão ficando sem combustível. Então ele faz um apelo, né? Ele falou: eu preciso de combustível para poder tratar todo esse pessoal. Pois, hein, Nasser, mais uma vez, boa noite. Mas quero começar te perguntando sobre essa cena de intolerância, né, num local de conhecimento, do saber, que é a Universidade, a PUC de São Paulo. Boa noite, Diego, Sakamoto, Carla, prazer estar aqui com vocês. Olha, Diego, quando aconteceu isso, enviaram a foto para mim, eu penso o seguinte: será que, mesmo tempos atrás, nunca teve racismo, nunca teve pessoas racistas convivendo na comunidade universitária, na PUC? Claro que tem. A PUC, a USP, qualquer universidade, ela não está fora da sociedade, ela reflete a sociedade, ela faz parte da sociedade. A diferença é que essas manifestações, quer dizer, esses racistas, eles não se manifestavam. Essa é a questão. Não se manifestavam nas aulas, não se manifestavam nos corredores da universidade, não se manifestavam nem nos banheiros, não se manifestavam nos eventos esportivos. Eu citei todos esses porque esses espaços passaram a ter manifestação racista. Eu não quero ver essa manifestação dirigida a árabes como algo particular, como algo pontual. Acho que o que está acontecendo de racismo contra negros e pobres na PUC é muito mais grave. Essa acho que vem a se somar a isso, né? Então, acredito que tem alguma mudança aí. Eu não sei explicar qual é essa mudança, mas eu diria que na percepção dessas pessoas, elas estão se sentindo mais fortes, empoderadas para agir. E o mais paradoxal disso tudo é que eu me lembre, não aconteceu tanto isso à época que o governo
era do Bolsonaro. Quer dizer, é sempre os opostos que acontecem na dinâmica da universidade, porque, na verdade, é uma reação, né? Eu lembro Reginaldo, quando... Pois não. Reginaldo, boa noite. Primeiro, solidariedade a você, né, pelo que aconteceu, para o pessoal também de RI, até porque explicando, né, para o pessoal que está nos acompanhando, aparece, né, lá naquela pichação, né, de limpar o PRI. PRI é o Programa de Relações Internacionais da Isso. PUC, né? Então, quando eles falam que limpar o PRI, o Programa de Relações Internacionais dos Árabes, ele está se dirigindo a você que tem ascendência, né, Sim. árabe e que faz parte do PRI. Como é que você se sente assim nesse processo? Ou seja, de ter sido direto. Eu sei que você está fazendo essa fala fundamental de conectar isso com o que aconteceu de uma forma mais estrutural. Mas como é que você sente de ter sido diretamente atacado num ambiente que tecnicamente ou teoricamente deveria ser um ambiente seguro, que é o ambiente universitário? Pois é, 35 anos que eu dou aula na PUC, é a primeira vez. Nunca tive nenhum problema. Por isso que começa a assustar, né? Então, como você disse, eu entendo, porque a área de RI, por vocação de comentar assuntos internacionais, e por eu coordenar, junto com o Bruno Huberman, um grupo que se chama Estudo de Conflitos Internacionais, evidentemente nós estamos nos debruçando sobre isso. E aí a ironia, porque o ano passado, eu e o Bruno respondemos um inquérito por antissemitismo. Mas era uma denúncia anônima, né? Aí é uma outra coisa, denúncia anônima sempre é complicado, e não havia nenhum fato, nenhuma fala em absolutamente nada. O inquérito não deu absolutamente nada, não tinha um processo. Mas citava o grupo. Essa, então, o grupo GES, que eu e o Bruno coordenamos, que faz uma relação de graduação e pós-graduação, né? Então, pós-graduação nosso tem produzido. O ano passado, uma aluna minha defendeu a tese de doutorado sobre Gaza, foi premiada como a melhor do Brasil, pela Associação Brasileira de Relações Internacionais. Há 3 anos, o Bruno fez uma tese sobre Israel. E o detalhe é que o Bruno é judeu, né? Então, por outro lado, eu sinto orgulho, porque eu acredito que eu estou do lado da outra história da PUC, da história do Dom Paulo, da Nadir Kfouri, que sempre tiveram ao lado da defesa dos direitos humanos e a solidariedade aos povos mais oprimidos. Professor, é uma pergunta simples. A universidade acho que tem condições de tentar identificar os autores dessa pichação e uma punição. Já está em andamento isso? O senhor tem Não acompanhado? Dá sei. para identificar? É uma área que tem câmera ou não? Como é que é esse local? Não, não tem câmera ali nesse banheiro e eu não sei. Não estou acompanhando, eu estou procurando não acompanhar. Quer dizer, investigação se vai fazer a universidade. O que eu posso dizer, cara, é o seguinte: eu participei durante 4 anos de uma reitoria. E na pró-reitoria comunitária. Quem era o pró-reitor era o professor Malheiros, desembargador Malheiros, um dos maiores divulgadores da justiça de transição, justiça restaurativa, desculpa. E nós implementamos isso lá. Eu trabalhei junto com ele. E aí a primeira coisa é conversar, chamar as pessoas, os grupos, os responsáveis, porque não adianta medida punitiva. Claro que tem que ter, mas não adianta. É criar um ambiente e chamar os grupos, todo tipo de grupo, a ter responsabilidade sobre isso. Então, eu acredito que está sendo muito mal conduzido tudo isso na PUC. Portanto, premente que se faça alguma coisa, porque isso tem crescido. Eu não sabia, chegou ao meu conhecimento agora, semana passada também teve a pichação no banheiro contra meninas que apoiam a Palestina, e acredito que até num sentido muito mais grave do que o que está relacionado comigo. Pois é. Agora, professor, para a gente encerrar, como é que o senhor vê também esse momento, né, do conflito lá em Gaza, com a volta dos ataques de Israel, com essas mortes novamente, né, de civis, centenas de pessoas mortas nesses ataques? Olha, Diego, é muito. Eu não vou mais analisar Israel, Netanyahu, né? Mas porque isso aí todo mundo já sabe qual a política que eles têm. Eu acabei de ler, recomendo uma mensagem no Twitter do ministro da Defesa de Israel. É aterrorizante. Aterrorizante, simplesmente isso. Juristas já estão dizendo que é mais do que confissão e genocídio que eles vão praticar.
Eu só diria o seguinte, como eu sou um estudioso de política internacional e da estrutura da política internacional, é só a gente olhar para o caso da Ucrânia e o caso de Gaza. Chama assimetria de poder. De um lado, em questão da Ucrânia, está a Rússia, que é uma grande potência, tem aliado a China e outros. Do outro lado, tem a Ucrânia, os Estados Unidos, até então, e a OTAN. A conversa é outra. Então, o conflito em Gaza é um conflito colonial. E todos os conflitos coloniais foram assim. Não é só Gaza. Gaza é um dos últimos resquícios desses conflitos coloniais. O que isso quer dizer? A simetria é muito grande, não tem uma grande potência ao lado dos palestinos, não tem nenhum poder regional ao lado dos palestinos, portanto, fica na mão de Israel decidir o que fazer, quando fazer e de que forma. O resto é tudo consequência disso que nós estamos falando. Coisa. Reginaldo Nasser, nossa solidariedade, um abraço, viu? Até uma próxima oportunidade. Valeu. Mais. Um abraço.